Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Amós. Já que os irmãos estão sentados, eu manterei os irmãos sentados. Já ficamos um bom tempo em pé. O importante é a reverência à palavra nesse momento. Amós, capítulo 9, verso 11 ao 15. Eu quero falar sobre essas promessas de restauração que Deus tem para o Brasil, tem para a igreja, tem para as nossas vidas. Vamos ler o texto. Você pode acompanhar na tela, em casa, no Data Show, ou até mesmo pela sua Bíblia. Geralmente nós usamos a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É uma boa versão, padrão, para que você possa acompanhar. Existem várias traduções, e de acordo com a tradução, essa para mim é a melhor para a igreja, a revista e atualizada. Vamos ler do verso 11 ao 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um texto muito bonito. Esse é um dos textos que eu mais me encanto no Velho Testamento, porque todo o livro de Amós não é um livro nada agradável de se ler. Até mesmo as pessoas aí fora, pagãos, alguns que não creem em Deus, jornalistas, eu já li muitos artigos de jornais, desses jornalistas, alguns ateus, falando sobre Amós. Amós é um profeta que clama por justiça. Amós é um profeta que não era de uma estirpe profética. Ele já tinha dito lá no capítulo 7 que ele não era nem filho de profeta e nem profeta. Ele era boiadeiro. Ele era um homem do campo. Ele era um homem da zona rural. Um homem simples que lidava com a agricultura. E este homem é levantado num momento muito crítico na nação de Israel. Ele era de Israel, mas ele vai profetizar. Ele era de Judá, mas ele vai profetizar para a nação de Israel, o reino do norte, as 10 tribos. Naquela época, a nação já estava dividida em 2 nações. Naquela mesma época, o paganismo, a idolatria, a prostituição, a perversão, o nível de iniquidade havia chegado e extrapolado os limites da paciência de Deus. E o profeta traz uma palavra dura. Ele traz uma palavra de juízo aos juízes corruptos. Ele traz uma palavra dura aos reis que desviaram a nação para o caos e para a desobediência. Ele traz uma palavra dura aos sacerdotes na casa de Deus que estavam corrompidos. A iniquidade campeava. A justiça não acontecia e não prevalecia. E é esse profeta que clama por justiça, que enxerga a desigualdade, a roubalheira, com muito respeito da palavra, abre aspas, safadeza, fecha aspas, sem vergonhice, fecha aspas. Era esse o cenário caótico da nação eleita de Deus. Nós não somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Não é porque somos igreja que temos privilégios. E porque somos igreja e temos privilégios como nação eleita,
nós não somos o alvo do juízo de Deus se a nossa vida não estiver alinhada com Ele. O profeta Amós traz essa palavra no capítulo 1 até o capítulo 8, palavras duras. Mas como nós sempre temos dito aqui, nenhum profeta, biblicamente, é legitimamente um profeta, se duas coisas não estiverem presentes na sua palavra. A primeira é que ele deve trazer uma palavra de juízo e de condenação, chamando a nação ao arrependimento. Mas um profeta só é profeta se ao término da sua mensagem ele trouxer uma palavra de esperança, de correção, convidando o povo a se voltar para Deus, ao ponto que Deus poderá suspender o juízo, aplacar a ira e destinar a misericórdia e a compaixão, seja pessoal, individual ou até mesmo coletivamente. Um verdadeiro profeta termina esse livro de Amós. Palavras duras no capítulo 1 para as nações, palavras duras no capítulo 2 para a nação de Judá e palavras duras para o reino do norte idólatra, pagão, corrompido. E nós pregamos domingo passado de que a justiça em Israel estava muito mal. Os juízes recebiam propina, suborno, para fazer as sentenças na Suprema Corte do Reino do Norte, nos dias de Oséias, aproximadamente nos anos 700 antes de Cristo. E esse paralelo que trazemos hoje não é diferente do brasileiro. Esse paralelo que nós enfrentamos hoje, com certeza a voz profética de Deus está chegando à nação brasileira, se utilizando dessa mesma pandemia, que é grave, que é algo que nem mesmo a ciência e os médicos conseguem coibir. Ela existe e até hoje não existe remédio algum para vírus. Para bactérias sim, para vírus não. Entretanto, todo esse cenário de fragilidade, de impotência e de limitação humana são oportunidades ímpares que Deus dá a mim, a uma cidade, a uma nação de se voltar para Deus. Nós precisamos entender que a ciência não traz todas as respostas. Nós precisamos entender que a religião, Deus não vai concordar com nenhuma religião que se utiliza de mecanismos e não se usa da santidade, da obediência e do amor a Deus, se relacionando com Ele, apenas usando um meio para se obter um fim. Não é essa religião que Deus almeja. E aquele povo de Israel, aquele povo que conheceu a aliança, que conheceu a Deus, estava vivendo um cenário de apostasia, um cenário de esfriamento, um cenário de autossuficiência, independência, e o profeta toca ao longo dos capítulos 2 ao 8, palavras duras. Hoje de manhã eu trago boas notícias. Há uma palavra de esperança em Amós para a minha vida, para a sua vida e para o Brasil. Todos os filmes que nós assistimos, épicos, inclusive filmes de Hollywood. Eu posso lembrar, por exemplo, alguns filmes, Guerras nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Hobbit, que são filmes, principalmente os dois últimos, escritos por homens que eram ateus, que depois se converteram. Todos estes filmes do Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Hobbit e até mesmo também os escritos de Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, todos eles têm algo em comum, inclusive nas novelas, nos filmes, nas séries. 4 palavrinhas-chave que você vai guardar hoje de manhã. E assim também nas palavras proféticas de Amós e da Bíblia. As palavras-chave são um ciclo que se repete: criação, queda, restauração, queda. Deixa eu buscar aqui as 4 palavrinhas, vou colocar o óculos, depois dos 50, nós ficamos limitados na visão.
Criação, queda, redenção e restauração. Criação, vamos dizer juntos? Criação, queda, redenção e restauração. Na verdade, a palavra redenção é o resgate. É aquilo que Cristo fez por nós. A humanidade está diante de um quadro de queda. Mas antes da queda, houve um momento de Gênese. Gênese, no singular, de origem, de embriologia, do momento do nascimento, em que Deus criou todas as coisas e Ele fez tudo muito bem, em ordem, zelando para que essa ordem fosse mantida. A queda interrompeu esse projeto. E desde a queda, Deus está investindo para trazer um plano de redenção, e esse plano já foi concretizado, e há 2000 anos atrás, na cruz, Cristo pagou a dívida que nos era contrária. E agora, em Cristo, por meio da igreja, Deus está restaurando todas as coisas até aquele dia. É verdade que as coisas estão ficando de ruim para pior, mas em Cristo nós temos uma outra ótica. Em Cristo, somente Ele, nele, todas as coisas serão restauradas. É nesse aspecto que os profetas trazem essas 4 palavrinhas. Na sua vida não é diferente. Você teve um momento que Deus criou a sua vida. Em algum momento, e na sua vida e na minha vida, nós tivemos deslizes, nós tivemos quedas, escolhas erradas. Mas é em nome dessa queda que a nossa vida não estará fadada eternamente a ser nesse quadro caótico. Em Cristo, a redenção. E em Cristo, a restauração. Todos os filmes, todas as séries, todos os eventos aí hollywoodianos, narrativas de novelas, elas têm essas 4 funções apresentadas nas entrelinhas ou até mesmo intrinsecamente. O livro de Amós tem um resumo muito claro sobre isso. Primeiro, vocês pecaram contra Deus. O livro de Amós tem um outro segundo ponto, vocês desobedeceram a Ele. Terceiro, o juízo de Deus virá sobre vocês. Mas o quarto, Amós quer dizer, contudo, em sua misericórdia, o Senhor vai preservar, vai restaurar a nação ao seu estado original. Esse é o projeto de Deus no livro de Amós. Todo o capítulo 9, vamos agora observar essa outra curiosidade, ele usa 4 verbos importantes. O verso de número 2 e número 1, ele diz, eu vou ferir. Capítulo 9, versículo 1. Acompanhem comigo, eu vou pedir que coloque na tela. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e ele me disse, fere os capitéis, estremecerão os umbrais, faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Que palavra dura. Sabe o que Deus estava afirmando? Que Deus traria um rei daquela nação chamada Assíria, Salmaneser, chamado por alguns historiadores de Sargão II. E no ano 722 a.C., 2 anos antes de esse juízo acontecer, Amós trouxe esta palavra. Eu vou usar uma nação estrangeira que vai invadir o teu território, Israel, vai destruir, vai trabalhar nos umbrais, nos fundamentos, e todos os fundamentos até aqui construídos serão destruídos e abalados. Esse era um cenário de juízo. Esse era um cenário de caos. O outro verbo que ele usa é o verso de 2 a 4, eu buscarei. Veja, por exemplo, no capítulo 9, verso 4 e 5. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Em outras palavras, eu vou fugir para os Estados Unidos. Eu já ouvi gente dizendo para mim que já comprou passagem aérea para a eleição, depois da eleição do ano que vem. Que horror, que pessimismo. Quando, na verdade, o contexto aqui é que eles estavam dizendo, nós vamos fugir para o Egito. E Deus disse, eu te pego lá. Nós vamos fugir para a Etiópia.
eu te busco lá. Nós vamos fugir para aquele país quando a Síria vier. É tempo de juízo. A pandemia é global. A fragilidade, a vulnerabilidade, a tecnologia, o que temos de recursos, não são suficientes diante do poder de Deus, que usa de seus mecanismos, porque nos ama, para nos atrair ao seu amor e pela sua misericórdia. Era o tempo de disciplina, e é preciso que a igreja tenha muita maturidade. A nação também tenha maturidade, que os nossos pecados estão sendo trazidos à tona para o mundo inteiro ver. Essa vulnerabilidade que a nação enfrenta, essa exposição que a sociedade está enfrentando e vendo, é Deus tentando mostrar aos brasileiros e à igreja que nós enxerguemos os nossos próprios pecados e as nossas próprias mentiras, vergonhas e máscaras. É um tempo de juízo, não adianta fugir. Eu vou buscar, eu vou te encontrar lá. Salmo 136 diz, 139, se eu subir aos céus, tu ali me encontra. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali também vai me encontrar. Portanto, não existe nenhum lugar seguro nesse planeta, a não ser em Cristo, na rocha dos séculos. O terceiro verbo que aparece é a destruição. Eu vou destruir. Capítulo 9, versos 5 ao 10. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, ela se derrete, todos os que habitam nela se enlutarão, ela subirá toda como Nilo. Toda como Nilo. Versículo 6, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. Versículo 9, eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. São 3 verbos negativos. Vamos ler e marcar esses 3 verbos na nossa Bíblia. Vamos lembrar? Ferirei, buscarei e destruirei. Mas eu estou hoje aqui de manhã com uma missão muito singular. Dar as boas novas. O último verbo, restaurarei. Versículo de número 11. E ele aponta para um dia no futuro. O profeta Amós profetizou esse livro 2.700 anos atrás. Muito antes de Cristo nascer, ele já estava profetizando. E o versículo 11 diz, vamos juntos? Naquele dia, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Eu repararei as suas brechas. Eu levantarei das suas ruínas. E ele usa o verbo como exóclise. Restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Há uma promessa que Deus tem para as nossas vidas. Uma promessa de restauração. Brasil, escute Brasil. Deus tem promessas para ti. Tu és um povo separado, Brasil, um povo egresso de várias etnias, portuguesas, africanas, indígenas. Tu és um povo, Brasil, que se adapta facilmente em qualquer cultura. Tu és um povo alegre, festivo. E toda essa festa, e toda essa marca e característica de miscigenação, essas particularidades tuas, ó Brasil, eu quero usar para usar o meu povo, a igreja, e espalhá-la sobre as nações da terra, para alcançar multidões para mim, diz o Senhor. É esta promessa que o Brasil tem, é esta promessa que a igreja tem, mas o cenário atual é de caos. O cenário é de crise. E diante da crise você tem uma reação muito inusitada: fugir, rejeitar. Colocar a sua cabeça como aquele animal na terra. Tomar remédios. Ficar trancado no quarto à base de Rivotril e Lexotan. Você faz as escolhas. Mas eu tenho uma decisão e você pode também tomar essa decisão. Em Cristo nos levantarmos, crendo que virão dias melhores.
dias melhores em Cristo, dias em que Deus nos dará oportunidades de ver a nossa família rendida ao Senhor, de ver essa nação festiva na carne, para colocar essa festa, essa energia para Deus e para o louvor. A nação está parada há 1 ano e 6 meses. A nação do carnaval, da festa e da folia enxergou em 2020 as praias vazias. Aqueles lugares que são belíssimos, que Deus nos deu, o mar, como o mar fala comigo, é melhor do que Rivotril. Como a criação nos convida a adorar a Deus, são esses lugares belos que o homem usa também para o pecado, para a orgia, para a bebedice, para a adultério, para a prevaricação e para a prostituição. Quando a nação foi podada e limitada no carnaval, a igreja e a nação precisam entender que pode ser uma demonstração de juízo de Deus corrigindo a cada um de nós. Para sairmos deste mau caminho, não estou falando nada contra ao momento de lazer numa praia. Eu cresci em praia e amo uma cidade praiana, e amo o litoral, e amo o mar. Mas a vida não se resume a lazer. A vida não se resume a estes excessos de comida, de bebida, de festas, de vaidades e futilidades. Nós devemos celebrar, sim, com Deus a vida. Mas devemos entender que nosso corpo é santuário dele. Que nós temos um chamado digno da parte dele para deixar um testemunho evidente às nações e atrair as pessoas para Cristo por meio do nosso testemunho e da nossa vida. O profeta Amós vai usar 2 alegorias e eu quero que você anote essas 2 analogias ou alegorias. A nação de Israel era uma nação agrária. Eles viviam da agricultura. Aquele país, aquele povo do Oriente Médio e também do norte da África, aquele povo que nós estudamos da Mesopotâmia, os antigos sumérios, assírios, aquela região é o crescente fértil dos rios Nilo, dos rios que estão ali na região de 3 continentes, do norte da Europa, da África, do sul da Europa e do leste e do Oriente Asiático. Esses 3 continentes, aquela região, é uma região que dependia da agricultura. E se a agricultura não vai bem, se a economia não vai bem porque não tem chuva, eles plantam e não colhem, e a economia não vai fluir e vai entrar num grande gargalo. Era esse o período em que eles estavam enfrentando. Estavam buscando vários deuses, estavam buscando vários altares, e a chuva não vinha. Nós viajamos numa caravana para Israel recentemente e chegamos a conhecer lá no Egito que apenas 2 dias no ano pode chover no Egito. Uma secura. Ali eu tive que tomar própolis todos os dias para não ter infecções de garganta. De tanta secura, de tanta sequidão. Porque aquele povo, até hoje, em altas temperaturas de 40, 45 graus na cidade, precisam das águas do rio Nilo para nutrir e dar uma dinâmica na economia. E desde os dias de Elias, desde esses dias de Jeroboão II, nos dias de Amós, o que estava acontecendo? O rio secou. A semente também secou. A chuva não desceu. A economia está parada. E esse era um sinal de juízo. Deus havia dito a Israel, por meio de Moisés, que se houvesse a obediência do povo, Deus mandaria chuva nas devidas épocas, e eles colheriam os frutos da chuva temporã e da serôdia. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eles não obedecessem, chegaria uma hora que a chuva não viria. E se a chuva não vem, a colheita não chega. E se a colheita não chega, fome, inflação de 2 dígitos pode chegar. Os irmãos não fiquem tão impressionados com a economia, porque os mais velhos vão lembrar e os mais novos perguntem aos seus pais:
Que tipo de inflação nós tivemos no Brasil na década de 80? Até o ano de 94, nós chegamos a ter mais de 1000% ao ano de inflação. Quase 4 dígitos. Aliás, 4 dígitos já, 1000, né? Quase 5 dígitos. Era uma inflação assustadora. E a economia teve uma mudança total quando o Plano Real foi veiculado. Mas aquele Plano Real, não estou aqui dando apenas o louro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que nós oramos muito pelo Brasil e jejuamos e oramos muito pelo Brasil, com toda a minha juventude na década de 90, clamando para que Deus trouxesse o real da realeza dele e mudasse os rumos da nossa nação. Uma nação que tem tudo de recursos naturais para se sustentar, para viver uma vida com dignidade. Mas uma nação marcada no seu nascedouro por muita malandragem, sem vergonhice, corrupção e sujeira que tem chegado a todos os cantos da sociedade brasileira. Nós precisamos lembrar que essas promessas que estão aqui são nossas, são minhas e suas, são do Brasil, são das nações da terra. E naquele dia o Senhor está afirmando: eu restaurarei o tabernáculo, eu restaurarei a terra. E ele vai usar a primeira analogia, é uma casa derrubada que será reconstruída. Veja o capítulo 9, verso 11. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Deus tinha jurado a Davi que ele daria uma casa. Pastor Felipe pregou alguns domingos atrás, lá no capítulo de Reis, 2 Samuel, capítulo 7, que Deus jurou a Davi, Deus jurou, de que ele faria dele uma casa. Essa casa seria, ao longo dos anos, solapada, quase arruinada, mas Deus disse: ainda que venha escuridão sobre esta descendência, esta casa. Ele não estava falando de apenas um oikos, que é a palavra grega para casa. Ele estava falando de que a Dalvani é a casa, a Fernanda é uma casa, a Lucileia é a casa de Deus. Nós seríamos a casa de Deus. E Deus disse a Davi: eu vou restaurar e vou trazer de ti um descendente que vai edificar uma casa para mim. Esse descendente é Cristo. Maria e José vieram da tribo de Judá, a mesma tribo de Davi. Só que ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, a dinastia davídica, a casa de Davi se perdeu no caminho. Endureceu o coração. Essa casa foi solapada, foi destruída, mas Deus jurou a Davi que deixaria uma lâmpada acesa em Jerusalém. Essa lâmpada seria uma luz, como alguns afirmam, no fim do túnel. Mas essa luz é Cristo, que um dia viria desta descendência de Davi. E ele de fato já veio. E ele voltará na segunda vinda. E antes que ele volte na segunda vinda, o seu reino será restabelecido. E a sua casa será estabelecida. E a sua casa somos nós. Bem, queridos, a segunda analogia, ele fala de colheita. Amós trabalhava no campo e ele usa agora no versículo 13 ao 15 sobre a analogia da colheita, da terra. E que coisa fantástica ele vai trazer. Eu não estou aqui como pregador de prosperidade, mas eu creio que o Evangelho nos dá prosperidade. Eu não estou falando prosperidade de ter tudo o que eu quero. A verdadeira prosperidade bíblica é você ter as suas necessidades básicas supridas. Conheço muitas famílias abastadas, financeiramente, mas doentes do intelecto e da mente e da alma. Eu conheço muitas famílias que não têm muitos recursos financeiros, mas têm uma vida saudável, psíquica, emocional e espiritual. O dinheiro pode nos dar muitas coisas, acesso a muitos recursos, mas ele não dá essa paz que a Bíblia diz que eu sinto em minha alma,
que não vem de nenhuma religião, mas vem de uma relação pessoal com Deus em Cristo. Portanto, Deus começa a trazer uma promessa agora e uma palavra no versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor. Olha que lindo, acompanhe. Que aquele que lavra, aquele que vai lavrar a terra, já vai seguir logo ao que ceifa. Você entendeu? Agora eu vou fazer um pleonasmo, a profundidade das profundezas profundas. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Que o Lucas, que está abrindo sucos na terra, e a Beatriz, que já está colhendo, o Lucas já vai encostar na Beatriz e já vai receber a colheita daquilo que ele agora já está plantando. A colheita será tão rápida, tão grande, tão imensa, que aquele que está chegando agora para arar a terra, já vai colher o fruto. Aquele que está chegando para colher, aquele que está chegando para colher, vai encontrar o que já está chegando para abrir a nova terra, e os dois vão se encontrar, porque Deus vai fazer uma colheita de que os cristãos mais antigos verão gente nova se convertendo e dando frutos rapidamente, e crescendo rapidamente na graça de Cristo, e transformados, e nós vamos ver vidas que vão chegar ao Evangelho. Sedentas de Deus, apaixonadas por Deus, que aqueles que já estão na labuta há 40 anos vão dizer, mas o que é isto? A Dalvani dirá, avivamento. 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 Veja o capítulo 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Imagina, pisar as uvas. Os italianos sabem disso muito bem. Na cultura de Israel havia um lugar chamado lagar. E no lagar eles depositavam as uvas, tipo uma cisterna, um reservatório. E as uvas eram jogadas e eles tinham que cantar e pisar as uvas. E pisar as uvas. E ali o suco, o mosto, era destinado para um canal e ficavam apenas as cascas, os caroços, separados do suco. Mas o profeta está dizendo que aquele que vai plantar a semente da uva já vai ver concomitante o vinho, o mosto. Já vai ver o suco da uva. Porque o tempo, a dimensão temporal vai ser encurtada em função de um Deus que tem pressa em ganhar muitas vidas neste Brasil e nas nações da terra. Por isso, igreja, todo o cenário de juízo que está em Amós, todo o cenário de caos, de corrupção, de crise, você precisa tirar hoje de manhã os olhos da crise, os olhos do caos e olhar para a promessa de um Deus que, quando estava tudo escuridão, ele disse, haja luz. E o capítulo 9, no verso 14, verso 13, o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo. Será que você pode dizer um amém? Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sorte do Brasil. Depende muito de quem você vai dar ouvidos. Existem hoje setores midiáticos que, se você ficar assistindo tudo o que eles falam, você vai buscar a morte e o desespero. Mas se você der ouvidos a essas narrativas, você está sendo extremamente carnal. Quando o apóstolo Paulo nos diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não somos alienados, nós não somos fanáticos e nós não somos utópicos. Thomas More escreveu um livro dizendo a utopia, a cidade perfeita. Se alguém quiser uma cidade perfeita, eu prefiro que você peça a Deus hoje para morrer. Porque você vai encontrar a nova Jerusalém que já está perfeita. Mas, na verdade, a cidade perfeita que Deus tem, onde tudo estará em ordem, ela já existe. Ela está em Cristo. E nós estamos caminhando para lá. A cada dia que eu e você vivemos, nós temos a oportunidade de nos alinharmos com o plano de Deus,
com o projeto dele para as nossas vidas. E na medida que a graça de Deus, como foi cantado hoje de manhã, que o reino dele vai crescendo e aumentando em nós o seu governo, haverá paz sem fim. Cada dia que o governo de Cristo vai sendo ampliado e estendido na minha vida, Deus vai me dando paz. E o reino dele vai crescendo. Até que um dia ele venha visivelmente, todo olho verá e todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Mas o versículo 14, ele nos dá a promessa: eu vou mudar a sorte do meu povo de Israel. Ele disse que as cidades seriam reedificadas. Pode marcar o verso 14 na tela também. Pode colocar, essas cidades foram reedificadas nos dias de Neemias. Quando Neemias, Esdras, Zorobabel, Ageu e Zacarias, que estavam em Babilônia, que vieram da Babilônia no ano 540 a.C., eles voltaram para Jerusalém. Eles reconstruíram a cidade que foi destruída pela Síria e por Babilônia. A Síria destruiu no reino do norte, a Babilônia destruiu o reino do sul. Quando eles voltaram, é bom lembrar que quem veio primeiro foi Esdras. Depois vieram também Zorobabel, o governador. Vieram levitas, sacerdotes, e por fim veio Neemias. E Neemias restaurou os muros. Toda quarta-feira, na oração, nós estamos trabalhando o livro de Neemias. E Neemias foi dessa época, do ano 440 a.C., quando eles voltam para a terra, quando eles reconstroem a cidade. Mas o Messias ainda não tinha vindo. O Messias estava a caminho. E o versículo 14 diz: eles reedificarão as cidades, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quando você olha hoje para o Estado de Israel, depois de uma diáspora de quase 2000 anos, os romanos expulsaram os judeus no ano 70. Eles voltaram para a terra em 1948. Estão lá plantados na terra. Deus os trouxe, porque Deus prometeu. E ele cumpriu. Mas esse livro não é apenas para Israel. Esse livro tem uma promessa para a igreja. Não é à toa que o capítulo 9 também, no verso de número 12, ele diz: eu vou restaurar, eu vou levantar o tabernáculo. Porque no verso 12 diz, vamos ler? Para que possuam o restante de quem? Vamos, irmãos? De Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Cutuque aí a pessoa, cutuque é uma palavra bem nordestina, tá, irmãos? Cutuque aí a pessoa que está do seu lado e diga: olha o seu nome aí. As nações serão chamadas. E a grande beleza de Amós está no capítulo 15 de Atos, que o pastor Carlos leu hoje de manhã, na hora do início do culto. Abra sua Bíblia em Atos 15. Quando Deus está dizendo que ele vai restaurar o tabernáculo de Davi, a casa que foi derrubada, ele está dizendo que essa casa seria restaurada por meio da igreja. E a igreja é a descendência de Davi. Sacerdotes e levitas que vinham da tribo de Levi, agora vêm de uma outra tribo, de uma outra nação, as nações da terra que compõem a igreja. E o capítulo 15, no versículo de número 12, toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Pode marcar na sua Bíblia gentios. São as nações. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, outra palavra-chave, gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Coloque na sua Bíblia, igreja. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, leiam, voltarei e reedificarei o tabernáculo
caído de Davi, e levantarei das suas ruínas, e restaurá-lo-ei. Para quê? Para que Deus levanta alguém? Para que Deus vai levantar esta casa que foi solapada e destruída? Por que Deus quer levantar o Brasil, que hoje está vivendo um cenário e as suas vergonhas estão sendo expostas às nações? É para Deus depositar nesta nação, depositar em milhares de brasileiros, em milhões de brasileiros, o poder dele, para mostrar às nações que ele pega as coisas que não são para confundir as que são, para depositar a sua glória no meio de pessoas aparentemente fracas, desprezadas, limitadas e rejeitadas, e restaurá-las para o louvor da sua glória. Portanto, hoje de manhã você está aqui, você está em casa, a sua vida pode estar solapada, destruída, arruinada. Você chegou diante da palavra de Deus hoje, de um Deus que é poderoso para restaurar a sua vida, a sua casa, e Ele é poderoso para restaurar a nação do caos, restaurar Brasília, colocar aquela cidade em ordem, e Ele começa colocando em ordem a noiva dele, a igreja, a cabeça, a minha mente, o meu coração estão sendo alinhados dentro da vontade dele. E ele tem um propósito, ele vai restaurar para que por meio desta vida, deste coletivo, a glória dele seja anunciada entre as nações. Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago, esse Tiago não é o irmão de João, que havia sido morto no capítulo 12, é o irmão de Jesus, filho de Maria e José. E no versículo 17 diz que esse povo vai ser restaurado, leiam todos, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Tiago deu uma explicação aqui. A palavra de Amós diz, para que Edom e todas as nações sejam chamadas pelo meu nome. O apóstolo Tiago está dizendo, ei, Amós já se cumpriu. Ei, Amós está se cumprindo nos nossos dias. E eu quero dizer hoje de manhã aqui na igreja, Amós traz uma promessa de restauração e de cumprimento para os nossos dias. E esse projeto de restauração já começou lá na cruz do Calvário e ele será finalizado em breve e as nações da terra virão. E se o Brasil hoje está nesse mundo como expoente de espetáculo, de crise, de vergonha, de vulnerabilidade, eu quero dizer que até mesmo na nossa vida pessoal, Deus muitas vezes nos coloca numa sinuca de bico, para que quando chegamos na sinuca e ficamos apertados, podemos invocá-lo, e todo aquele que invocar será salvo. A nação caminha quase para um precipício, mas não é o fim. As palavras de juízo têm vindo, os atos de juízo já têm chegado, mas eu finalizo. Os atos de restauração estão começando. O tempo de avivamento está chegando. O tempo de renovo está chegando. E se alguém tem dúvida, aquele que lavra vai acompanhar o que ceifa. Aquele que joga a semente da uva vai acompanhar aquele que está colhendo o vinho e o mosto. Porque o Senhor restaurará todas as coisas nos últimos dias. E Ele tem um propósito, não é para a nossa glória, é para que as nações o busquem e o invoquem. E meus queridos, quem já viajou para o exterior sabe que é muito fácil de detectar um brasileiro no exterior. Sim? Alegria. Festividade. Brasileiro se adapta em qualquer cultura. Brasileiro se adequa em qualquer continente, em qualquer espaço. Isso é algo que Deus nos deu. Brasileiro é um povo festivo. Brasileiro é um povo que a própria vida ensinou e tem ensinado a ser de um caráter resiliente, que dribla obstáculos, dificuldades. E esse Brasil que nós estamos aqui, morando, vivendo, apesar do cenário e dos pesares, nós finalizamos com uma palavra
de esperança. Naquele dia, eu restaurarei a casa de Davi que estava derrubada. Naquele dia, eu trarei uma grande colheita na agricultura. Não estamos pensando apenas na agricultura. Aliás, diga-se de passagem, que se não fora o agronegócios, esse país não teria se sustentado nessa pandemia e na recessão de 2015. Sabe por quê? Porque até isso Deus nos abençoou. Os recursos naturais, a diversidade de ecossistemas que o Brasil tem. Esse do Iapoque ao Chuí, com todas as variações climáticas, temporais que nós temos neste país, é sinal do cuidado, da provisão de Deus na nossa vida. Mas eu trago 3 lições para nós orarmos nessa manhã. A primeira lição: nós devemos interpretar o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Nós estamos hoje no Novo Testamento, mas Amós estava no Velho. E Amós, que trouxe a palavra de juízo, ele viu também a palavra de restauração. Ele viu o cenário de destruição agora restaurado. E se você quiser interpretar o Velho, use o Novo Testamento para entender o Velho. E Tiago vai nos dizer em Atos 15, aleluia, que Deus estava restaurando o tabernáculo de Davi. A segunda lição que o texto nos ensina, que Deus é fiel ao seu povo e Ele tem compaixão e misericórdia. O mesmo Deus que trouxe palavras duras em Amós, estava disciplinando Israel, assim como Ele disciplina a igreja e o Brasil, em sua compaixão e bondade, para cuidar de cada um de nós e deste Brasil tão gigante. E a terceira lição é que a nossa fonte de esperança, consolo e encorajamento está somente nas promessas de Deus em Cristo. É em Cristo que nós temos a redenção. Olha aqui, é em Cristo que nós temos a promessa de esperança. É em Cristo que Deus restaurará todas as coisas. E queridos, eu quero trazer uma palavra para você que está aqui hoje. Quem sabe a sua casa está em ruínas. Quem sabe você está vivendo um diagnóstico de saúde, de um carcinoma. Quem sabe você está diante de um cenário de privação financeira, de crise, sem dinheiro, sem recursos. Quem sabe aqui você chegou hoje de manhã preocupado, mergulhado com tantos problemas e talvez está tendo até dificuldade de entender a palavra. Deus está prometendo de que essa casa arruinada seria restaurada. Deus está prometendo de que vidas que estão hoje debaixo da disciplina dEle, Ele está disciplinando em amor e Ele vai trazê-los ao seu amor, ao seu braço, ao seu colo, o sustento, a provisão e dará o afago necessário e o conforto à sua vida. Mas também aprendemos aqui hoje, no livro de Amós e até nos grandes clássicos épicos de filmes e escritos, que Deus continua trabalhando com esses 4 princípios: criação, queda, redenção, restauração. A sua vida pessoal é assim. Você foi criado, você seguiu o seu próprio caminho, queda. Você se encontrou com Cristo, na verdade, Ele que te encontrou, foi atrás de você, redenção. E Ele está fazendo um processo na sua vida de restauração. Deus nos pegou. Deus vai pegar este Brasil que Ele ama, que Ele é apaixonado. Que tal nós cantarmos, se o Ministério de Louvor puder, um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus olhou para o Brasil. Deus tem promessas. Há muitos anos atrás, Cindy Jacobs veio ao Brasil e trouxe promessas de que Deus tem algo maior para o Brasil. Deus tem promessas de uma igreja forte. E não estou falando de forte financeiramente, forte em Cristo, ousada,
para semear e jogar sobre as nações a semente do Evangelho. O que estamos vivendo hoje é apenas um deserto, um cenário de crise que precederá um tempo de grande colheita. Naquele dia, restaurarei a casa caída, restaurarei a terra e ela dará o fruto de tal maneira que o que lavra vai já colher rapidamente. Seja isso na sua vida pessoal. Não entre em desespero. Há esperança para ti em Jesus. Não desista dos seus negócios. Não desista da sua empresa. Se a empresa fechou, se a empresa encerrou-se, Deus pode soprar das cinzas e te dar algo novo. Deus pode dar um upgrade na tua dinâmica como empreendedor. Se nenhuma porta de currículo se abre para atender o seu currículo, é hoje, mas ponha na sua cabeça, não será para sempre. Tribulações não permanecem décadas. Daqui a um tempo, essa tribulação passará e a colheita virá e a glória do Senhor resplandecerá sobre a terra. Fiquemos de pé. Vamos adorar ao Senhor. Quero orar enquanto o ministério prepara. Vamos curvar a nossa fronte. Quem sabe você está aqui, eu queria chamar as pessoas que têm seus negócios, sua profissão, seu trabalho, seus escritórios, principalmente os autônomos. Se você puder vir aqui, vem aqui à frente, a gente vai manter um certo isolamento. Venha de máscara. Ninguém vai tocar em ninguém. Eu quero orar por você. Meu coração tem estado muito apertado por ver a necessidade de muitas vidas. Pessoas que querem uma porta de trabalho. Pessoas adultas que têm seus 50 anos, 60 anos e têm estado tristes porque têm colocado as mãos diariamente e não têm visto o retorno. Um cenário de crise. Qualquer um de nós pode pensar em romper com tudo, deixar tudo, desistir de tudo. Mas Deus nos dá essa palavra hoje de manhã, principalmente para você que é autônomo, empresário médio, pequeno, você que até mesmo de você, famílias dependem de você. Há famílias que dependem de você. E Deus está dizendo, eu vou cingir os teus lombos, eu vou te fortalecer. Amém. A casa que estava aparentemente destruída, eu vou levantar, eu vou restaurar. E eu vou restaurar para a minha glória. E aquilo que você não está vendo de nada de colheita, lembre-se da promessa que o que lavra, o que está abrindo a terra, vai ver o fruto colher imediatamente. Não sei quando, não sei como, alguma coisa Deus fará. Ele abrirá um caminho no deserto e Ele dará a seu favor. Pai querido, nós não queremos desistir da Tua presença, da Tua graça. Nós não queremos desistir do Brasil, Senhor. Nós não queremos desistir daquilo que o Senhor tem nos dado. Nós não queremos desistir da nossa nação. Nós não queremos desistir das Tuas promessas. Nós não queremos hoje, ó Deus, retroceder. Nós queremos permanecer firmes. E eu quero clamar por estes empresários que aqui estão, por estes irmãos autônomos, até mesmo por aqueles que são empregados de empresas. Senhor, nós queremos clamar para que esses irmãos perseverem, estejam firmes, não desanimem, mas que sejam hoje de manhã encorajados no Senhor. A promessa que o Senhor nos deu é que o Senhor restaurará, levantará, ó Deus, o tabernáculo caído. O Senhor dará uma fartura de colheita, não para o nosso ego, não para a nossa glória, mas para que o Teu reino possa se expandir.
Por isso, nesta manhã, fortalece, e sobre estas mãos que estão sendo apresentadas, venha suprir, venha abrir as portas. A palavra diz no Salmo 1: tudo quanto fizer, o Senhor abençoará e prosperará. Guarda o nosso coração, que nós possamos nos desviar dos maus caminhos, que nós possamos ter oportunidade hoje de manhã de consagrar nossas vidas a Ti mais uma vez. Dizer: Senhor, até ontem eu errei, até 1 hora atrás eu errei, mas Senhor, a partir de hoje eu quero vigiar mais. Eu quero vigiar meus lábios, eu quero vigiar minha mente, eu quero vigiar meu coração, eu quero vigiar as minhas escolhas, as minhas decisões, eu quero alinhar o meu coração ao Teu coração, e eu quero que o Senhor vá à frente, tome as chaves do meu negócio, da minha empresa, desse projeto. Senhor, se eu já perdi, se eu já tive tudo arruinado, o Senhor pode hoje me dar algo do zero, começando algo novo, por uma motivação muito melhor, por uma motivação muito mais cristocêntrica. Por isso, Senhor, não importa o estado onde esta casa está, restaura. Toma a minha vida, toma o meu casamento, toma a minha família, a minha casa, toma o meu coração. E eu quero entregar agora com os meus irmãos o Brasil, porque um dia o Senhor olhou para esta nação e por ela se apaixonou.